Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar consigo todas as manhãs. Hoje vamos falar sobre música sacra, uma necessidade a ser debatida, e para isso tenho aqui conosco o Sr. Padre João Caniço, é um padre jesuíta. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito gosto de vir aqui. O Sr. Padre João já esteve connosco noutro programa, vem-nos falar sobre São João de Brito. Acredito que aí em casa se deva lembrar que foi um programa muito, muito bom e que ficámos a conhecer um bocadinho mais sobre este grande santo, São João de Brito. Mas hoje vamos falar então sobre música sacra e a sua importância também na Igreja, na liturgia. Mas antes disso, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido o Sr. Padre João a orientar para nós. Pediram-me para comentar Sim. o Salmo 139, no versículo 14, e curiosamente veio ao encontro de algumas reflexões que eu tenho andado a fazer nesta altura de Natal, e que são, quando eu concentro a minha oração em Deus, ou numa ideia de Deus, ou numa ideia como Criador, ou como Salvador, ou como Santificador, ou como entender, quando eu ponho a minha oração nele, eu sinto a minha posição na vida. Sim. Se eu concentro a minha oração em mim, a pedir isto, ou a falar disto, ou a corrigir isto, ou a pedir a graça para isto, eu fico numa uma coisa muito mirrada, muito pequenina, e nunca consigo perceber com grandeza o mundo que me rodeia, etc., porque concentro em mim. Então, este salmo, ao falar da grandeza de Deus e da prioridade de Deus, vem ao encontro destas... coincidiu com este mesmo pensamento. Eu tenho que pensar que Deus é absoluto, que Deus é Criador, que Deus é que quer a minha alegria, quer a minha felicidade, que Deus é que me remiu para eu perceber o meu universo. Não é o contrário. Não é eu, o Senhor dá-me isto, o Senhor dá-me aquilo, dá-me aquilo outro, ou o Senhor passa-me este problema agora, como é que eu vou resolver? Não, ao contrário. Senhor, vós sois grandes, vós sabeis melhor, eu não sou nada ao pé de vós criastes-me para isto, para aquilo. Eu é que tenho que ser subordinado, no sentido, eu é que devo adorar a Deus, não é Ele que está para me fazer festas ou festinhas, ou acumular os meus desejozinhos pequeninos que para a glória dele podem não ter nada a ver, e coisas do género, não é? E este pensamento foi muito, quando vocês me disseram que escolheram a Salmo, eu comecei a pensar assim, e até para mim foi muito importante, porque tenho andado no Natal a pensar nesta perspectiva. E é justo. Eu penso que só pode ser assim. E aproveitemos, acho que fica muito bem nós rezarmos um Pai Nosso, não é, Sr. Padre? Sim, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Sr. Padre João é conhecido em Portugal por ser Eu não sou conhecido. por ser um grande maestro de canto gregoriano. Já esteve aqui também no outro programa, já se apresentou, mas para quem não viu, qual a sua ligação à música? A minha ligação à música não é nada especial. De pequeno, com 10 anos ou 11, formaram-se coros e escolheram-me para sopranito naquela altura, e eu gostava muito de cantar. Nunca fui um cantor especial, mas enfim, gostava e gosto de cantar. Depois fui fazendo a minha vida nos grupos infantis, juvenis, na catequese, na escola, tudo, e onde eu era sempre escolhido para cantar. Não era principal, nem era solista, nem nada, era um cantor.
Mais tarde, quando fiz jesuíta, aí é que já comecei um bocado a escolher, porque vinham jovens de muitas partes, nem todos eles sabiam cantar, outros sabiam, mas pouco, outros não se interessavam. E então eu aí, como tinha aprendido um pouco de piano, entretanto, fui avançando. Precisamente quando houve a hipótese de poder estudar sem ter que estar na escola a gastar tempo de aulas, e no verão, estes cursos de uma semana ou assim, havia em Fátima um curso que é a primeiríssima de todas as semanas gregorianas que houve em Portugal, que começaram em 1949. 1949. E então era um afluxo muito grande de religiosos e religiosas a estudar canto gregoriano, porque estávamos em 53, 54, 56, 60, e então havia semanas gregorianas com 400 pessoas e 500. Uma coisa, praticamente, os seminários todos de Portugal, de Teologia e Filosofia, aprenderam canto gregoriano a partir do influxo das semanas gregorianas. Ali bebiam o essencial e o dinamismo, e ligavam-se um pouco ao que se fazia em França, ao que se fazia na Alemanha, na Bruxelas, na Bélgica, os beneditinos, assim, que mandavam professores de lá a estas semanas também para nos entusiasmar, para nos dar. Então, aí fiz durante 5 anos seguidos que fiz o curso. Cada ano tinha as lições de uma semana intensiva, depois durante o ano tínhamos cada trimestre fazer um exame, uma prova, porque levávamos para casa material. Entretanto, quando chegaram a uma altura, eu fui escolhido para o grupo dos solistas que organizavam as missas ao domingo, entusiasmei-me um pouco e quando cheguei aos estudos de filosofia na faculdade, escolheram-me para ser o diretor do coro, porque entretanto também aprendíamos outras coisas. Mas nessa altura eu não tinha curso de direção de coro, tinha a direção de canto gregoriano, mas o coro cantava polifonia. E por isso eu mal tive ocasião mais tarde, já depois dos estudos, de poder fazer um curso de polifonia e de organização, até a introdução à direção de orquestra. Eu fiz esse curso durante vários anos. E foi daí que comecei. Portanto, vou dizer uma coisa incrível. É incrível porque não é fácil encontrar. Desde 1965 até ao dia de hoje, que eu sempre vivi com coros. Eu nunca estive um dia sequer separado de ter um coro. Cheguei a ter 3 ao mesmo tempo, mas ter um coro. E, portanto, faço este ano, ou farei, ou no próximo ano, ou fiz agora, 58 anos de maestro, sem parar. Isto é, eu nunca, não sei o que é ter um domingo sem organizar uma missa, não sei o que é ter, durante 58 anos, ou ter uma semana sem ter 2 ensaios, assim, ou ter concertos, ou ter por aí fora. Por isso, tanto em Timor, como em Angola, como em Roma, como, por coisas diferentes, as pessoas, quando eu ia, sopravam, olha, aquele gosta disto ou gosta daquilo. Quando eu chegava lá tinha mais ou menos o caminho preparado, e deu-me muita alegria sempre o cansaço de graça. Só quando estive num coro é que me pagavam alguma coisa. O resto, sempre a oferta minha para a música, nunca nem agora. Há quantos anos? Claro. Há quantos anos? Não tenho nada, nenhum ordenado mensal, nem semanal, nem por ensaio, nem por concerto, nem por nada. Senhor Padre, então o que é a música sacra, para quem está lá em casa? A música sacra é um género de música, não é? É claro que a minha dedicação é diretamente à música sacra. Não significa que não possa pegar em música profana, sobretudo popular, e sobretudo quando essa popular tem algum cariz religioso, ou que não tenha, mas que serve para uma festa, serve para entusiasmar os cantores, serve para animar uma sociedade, enfim, não tem problema nenhum. Até porque, por exemplo,
houve uma altura que eu estava com um coro que tínhamos um contrato de amizade com um grupo, uma orquestra típica local, e fizemos vários concertos com essa orquestra, a Orquestra de Colares, e fizemos vários concertos e fizemos balletti do Renascimento, portanto, canções de salão, mas com uma orquestra típica que é feita com instrumentos muito simples, de corda e instrumentos possíveis. Fizemos vários concertos muito interessantes e foi pena que eu não pudesse continuar, porque depois os meus superiores mudaram para outro sítio e como os meus superiores nunca ligaram a eu ser maestro, porque subordinaram sempre os sítios onde eu estive a outros trabalhos. Portanto, ou ser formado em jornalismo, ou assim, isso foi sempre a tendência maior. Eu, onde estiver, tenho a música acompanha. Esta pancada. Já é uma pancada boa, graças a Deus. Senhor Padre... Diz-me música sacra, está a dizer. A música sacra é um género de música, e é um género de música que obedece ao fim e vista, que é sublinhar o sagrado, ajudar a oração. O homem no rito cristão, e por falar desse que não vale a pena, outros tiram-se por semelhança. O rito cristão, o homem reza que com silêncio, com o seu pensamento, com a sua meditação, reza com a sua palavra e reza com o seu canto, com a sua emoção. E então, a liturgia tem sempre estas três coisas: o silêncio, a palavra e o canto. O canto ou a emoção, o pensamento, o coração. Neste caso aí, o canto não serve para o silêncio, pouco serve para a palavra, pode sublinhar alguma vez, mas serve tudo para a emoção do canto. Hoje em dia estamos a atravessar crise, porque a pessoa não faz silêncio e a pessoa não se emociona, a não ser superficialmente. E então resta-nos a palavra. Por isso é muito importante que o canto emotivo venha ao de cima. Como a oração de hoje é muito sui generis, não tem semelhança com a oração dos grandes místicos ou da história da Igreja, ou o que passou nos séculos passados, também o canto não consegue emocionar o homem de hoje como emocionava antigamente, como o canto gregoriano, que é extremamente simples, mas que emocionava e emociona quem o sente e quem tem profundidade de sentimentos. Por isso hoje, por exemplo, tanto os jovens como até não só os jovens, adultos, vem uma cançoneta qualquer ligeira, mas cuja melodia entra no ouvido, põem uma letra mais ou menos religiosa e levam para cantar num batismo, num casamento, para cantar até na missa. Mas isto é, digamos, é obra dos tempos em que estamos. E se as pessoas do tempo de hoje não aguentam mais, nem têm profundidade para mais, demos-lhe aquilo para que tem profundidade. Claro. Agora, há pessoas no tempo de hoje que podem aguentar obras de grande profundidade. Mas, por outro lado, mesmo hoje, não precisa de grande profundidade, precisava-se de ter sensibilidade. Eu não sei se posso cantar aqui. Força! Para dar um exemplo. Sim. O salmo mais bonito que todas as pessoas no mundo inteiro e ao longo dos séculos gostaram mais é sempre o 23. Portanto, o salmo, o Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Que faz chorar, faz emocionar, e é que a gente tem aquilo que o Senhor nos faz. Leva-nos, cura-nos, dá-nos de alimento, salva-nos, orienta-nos, passamos por perigos e Ele aguenta-nos, etc, etc. Eu posso cantar mesmo um refrão desse salmo, o Senhor é meu pastor, nada me pode faltar, mas posso cantar banalmente. Mas também posso cantar muito bem, e às vezes não é por ser complicado que não posso cantar. Sei lá,
o Padre Manuel Luís, Sim. que é um grande músico, já faleceu há muitos anos, em Lisboa, e que foi um dos renovadores da arte da música sacra em Portugal. Foi o primeiro, digamos, o primeiro gigante desse tempo. Com outros ao lado dele, naquela altura o Padre Manuel Faria, outros assim, mas de qualquer maneira ele foi um género litúrgico que foi muito seguido. Por exemplo, tem um salmo, este salmo que estávamos a falar, o 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Parece simples? Sim. Pois. Mas se eu for cantá-lo na igreja, se cantar assim, presta para nada. E o Padre Manuel Luís fazia assim. Um descritivo, um emotivo, um pensativo. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Então eu tenho um descritivo, o Senhor é meu pastor, e depois um arrobo, eu sinto o que isto significa na minha vida. Se Ele é meu pastor, nada me faltará, eu grito. E depois fico a pensar, mas é preciso pensar, nada me faltará. E como é que um salmo tão simples, uma coisa tão simples, se transforma, de repente, numa grande obra literária, numa grande obra musical? Porque nós, já de Santo Agostinho, dizia cantar com arte e com alma. Dizia ele aos cristãos, cantai todos, mas cantai com arte e com alma. Sim. Agora, se nós vemos pessoas que estão a cantar e cantarolam para a frente, isto na liturgia é muito mau. Tinha que haver mestres ou orientadores ou comunidades que tivessem uma sensibilidade tão grande que não permitissem que se cantasse uma coisa assim. Porque há músicas, por exemplo, sei lá, há músicas que são feitas com uma intenção e depois muda-se por um motivo. Por exemplo, estou-me a lembrar de uma música daquele Beneditino Padre Celestino. Ele diz assim, como é que é? É nas bodas de Caná. Enchei as talhas de água e oferecei ao chefe da mesa, e a água fez-se vinho à palavra de Jesus. A música está totalmente dominada pela letra. Sim. A letra enchei as talhas de água e oferecei ao chefe da mesa, e a água fez-se vinho à palavra de Jesus. Nós sentimos que há dois afetos. Aqui há uma descrição, há uma meditação. Depois, não pegou com esta letra, não sei porquê, e quiseram pô-lo da comunhão e fizeram, como é que é? O sangue é um ligado ao corpo de Cristo e outro ao sangue de Cristo. Não estou a lembrar agora a palavra. Vinho. Não me estou a lembrar agora, neste momento mesmo. Esqueci-me de repente. De qualquer maneira, na outra letra não tem. Aquela música não foi feita para aquela letra. Alma, não é? E, portanto, quando nós encontramos uma música que é feita mesmo com o sentimento e com o princípio, meio e fim, com alma, para isso não se devia mexer muito. Quem está a presidir devia ter sensibilidade para respeitar. Não digo que seja uma falta de respeito assim, de caixão à cova, não é nada, mas de qualquer maneira, quem tiver sensibilidade e profundidade e quiser ser guia espiritual de uma comunidade cristã no aspecto musical, tem que ser sensível a estes pormenores todos, porque senão é banal. Senão nós pensarmos que está muito na moda uma música qualquer e põe-se uma letra que fala de amor e já está para ali. Isto não é liturgia. A liturgia é feita com
arte e com alma e com princípio, meio e fim. E com sentido. não é? Mesmo em coisas pequeninas. Mesmo em coisas pequeninas. Senhor Padre, porquê é que surgiu este tipo de música? Este tipo de música que é em português? Sim, cá em Portugal. Porque o Concílio Vaticano II deu licença, que depois nós entendemos como mandou, mas não mandou. Deu como licença, mas é uma maneira de... Às vezes os pais também mandam aos filhos qualquer coisa, se vão mandar eles não querem, mas depois vão dar-nos licença a eles... E eles fazem. É a maneira de fazer o embrulho. Sim. O Concílio Vaticano II permitiu que as línguas vernáculas fizessem músicas na sua... Mas deu sempre como modelo a espiritualidade do canto gregoriano. Sim. Não disse que pusessem português em vez do latim. Não disse isso. Sim. Disse a espiritualidade que está imersa no canto gregoriano e aquilo que está por trás, fazem favor, façam coisas semelhantes em vernáculo, nas próprias línguas. Isto é um incentivo, é uma orientação e é um começo. E na realidade começou-se, e em Portugal, graças a Deus, quem tiver olhos para ver e quiser escolher bem, pode escolher. Sim. Só que também, em Portugal, passámos por uma crise muito grande, porque a música diminuiu muito o ensinamento, os seminários eram grandes alforjes de grandes centros musicais, e os seminários, ao diminuírem os alunos de teologia, ao mudarem muitas vezes a própria disciplina do seminário, essa cadeira deixou de ter importância. Sim. E ao deixar de ter importância, os párocos foram formados sem sensibilidade musical para isto, ou têm alguma sensibilidade cultural e vão acompanhando, mas não puxam, nem advogam, nem exigem. E além disso, uma coisa que era muitos jovens que deixavam o seminário porque não queriam seguir ou não tinham vocação, mas tinham tido uma cultura musical. E muitos desses fizeram cursos de direção coral que até lhes deu na sua vida para sustentarem e ajudarem, e assim encontramos com relativa facilidade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, como eles não estudam música quase nenhuma nos seminários, estudam só o suficiente para corresponderem à liturgia de lá dentro do seminário. Sim. E alguma coisa a acompanhar o povo fiel, o nível de exigência, o nível de estudos e o nível de conhecimentos mesmo de repertório é muito escasso. E por isso estamos num período de uma certa pobreza nesse Sim. sentido, que cada vez mais pessoas veem que não pode ser, e há muito interesse e há muitos esforços em muito lado para se caminhar melhor, mas estamos em tempo de vacas magras, como se costuma dizer. mas há, graças a Deus, há também coisas. Há mistura de coisas que têm bom gosto, outras que não têm tanto, mas em geral encontra-se em toda a parte de gente com bom ânimo, bom espírito. Em que se diferencia este tipo de música da música comercial? Diferencia-se porque uma é feita, como diziam os antigos, a música religiosa é feita para duas coisas: para dar glória a Deus e dar edificação ao povo, ajudar as pessoas a rezarem, etc. Portanto, a música comercial tem outra intenção. Portanto, intenções diferentes, intenções de publicidade, intenções de recriação, intenções de divertimento, intenções de, sei lá, até de certa performance, certo brilho, certo Sim. interesse em cerimónias ou em solenidades de festas, de qualquer acontecimento, qualquer centenário, qualquer congresso, etc. Tudo tem o seu fim em vista, mas é claro que se diferencia porque o fim em vista não é o mesmo. E por isso a confusão que às vezes há, quando há muita pobreza, entre aspas, pobreza cultural ou espiritual, facilmente a gente vê, por exemplo, músicas, às vezes até autores de outras línguas,
e faz-se em português uns versos que têm mais ou menos, ou assim, e leva-se para a igreja porque a melodia é muito boa, porque o compositor musical tem uma composição perfeitíssima e com efeito sonoro. Então, leva-se para a igreja com uma letra qualquer. É uma tentação e leva-se. E entre os jovens, os pastores dizem, olha, se for aquilo, eles cantam. Se não for aquilo, não cantam nada. Não cantam nada. Então, quer dizer, estamos assim. E, portanto, aceitamos. Porque, como quem diz, melhores tempos virão. Porque, de facto, a pessoa não pode habituar-se a alimentar-se só de água ou de sopa assim meia aguada. A pessoa tem que comer bife, tem que comer... tem que comer comida sólida, não é? Exato. Comida que lhe dê saúde, que lhe dê ânimo, em que se sinta reforçado, sinta revigorado, etc, etc. E a música na igreja é a mesma coisa, que se eu sou um coro a cantar, ou um grupo, ou um solista, que me canta uma coisa com alma e com espírito, é outra coisa, é muito diferente de ter um grupo que está a cantar umas coisas que nem sabe o que está a cantar, sem arte nenhuma, muitas vezes... Pronto, mas é o que temos. Isto é o que temos. Louvar as pessoas que ainda assim colaboram. E as pessoas mesmas que cantam na sua humildade, na sua simplicidade, fazem um esforço por cantar. Não cantar melhor é porque não têm mestres ou assim, mas também não podemos pôr um mestre em cada lado. Olha, é a vida, aceitar a vida como ela é, não é? E chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. E termina esta primeira parte com uma frase de Santo Agostinho: cantar é rezar duas vezes. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos a falar aqui sobre música sacra e temos aqui para nos falar sobre esta temática o Sr. Padre João Caniço, jesuíta. E como já viram na primeira parte, é um apaixonado por música. Vê-se no brilho do olhar, como fala, é um apaixonado por música. Senhor Padre, temos aqui uns calendários em que... Também sou apaixonado por calendários. Todos os grupos que eu tenho, cada ano fazemos um calendário. Porque assim eles dão aos amigos, fica com uma recordação para eles, para a vida. Eu já batizei uma menina, filha de uma cantora minha de um coro infantil que cantou comigo quando ela tinha 7 anos. Ai, que lindo! E hoje eu já batizei uma filha dela, ela agora tem 30 e tal, 40, e foi lá batizar à igreja onde eu estou pároco, no Lumiar, e foi muito, muito giro. E ela depois disse ao irmãozinho primeiro: olha, este seu padre é que foi o meu maestro quando eu tinha 7 anos. Olha que giro. Então podemos comentar? Sim. Esta fotografia aí são 100 elementos. Eu creio que estão 95 ou 96, mas o coro eram 105 por aí. É da Universidade Católica de Angola. Quando começou a Universidade Católica em 1998, os meus superiores mandaram para colaborar também lá na Universidade no princípio. Eu cheguei já, a Universidade estava no primeiro ano, a passar para o segundo. E logo do princípio o vice-reitor, que agora é o arcebispo de Luanda, Dom Filomeno, era um jovem sacerdote, era vice-reitor e sabia que eu levava de Lisboa, porque eu tinha feito muitas gravações para os paulistas, gravações de muitos discos, e lá de Angola cantavam nas missas muitas coisas que eu tinha gravado aqui e assim. E então ele diz, como é que se podia fazer? Então estes alunos todos, 600 ou 700 a começar, podiam, e eles angolanos cantam muito. E cantam então, bem. Fizemos esse coro, que cantou a primeira vez na igreja que é a Sé, atual em Luanda, e que foi a igreja que os jesuítas fizeram como São Roque. São Roque em Lisboa, ou como a igreja do Colégio de Coimbra, é lá em Luanda. E é agora a Sé, e é onde está
onde mora o Sr. Patriarca, o Sr. Cardeal, e é onde ao lado do governo. O próprio governo dividiu o colégio de jesuítas ao meio e foi metade para a igreja e metade para o governo. Pois. Fizemos lá o concerto com músicas não muito complicadas, mas de qualquer maneira muito bom. Foi um sucesso enorme. E depois eu tive de vir embora passado um ano e meio e pronto, o coro depois continuou, mas não com este entusiasmo inicial. E aqui? Aí é a primeira vez, acho que é a primeira ou segunda vez que o coro da Rádio Renascença se fez uma fotografia do grupo geral. Foi assim, também teve com o coro da Rádio Renascença? Sim, chegaram a ser 102 ou 103. Depois fixou-se em 80, 70, 80, por aí. Mais tarde ficou 40, era o que estava sempre, 40. Depois, este também é da Rádio Renascença? Sim, e a Rádio Renascença também. Sim. As fardas foram mudando, essas aí pareciam hospedeiras da TAP. Era ao gosto das pessoas, quem estava na direção é que escolhiam como entendia. Tem vários coros aqui da Rádio Renascença, sim, não é? Conforme Tem os até anos. de crianças. Esse aí, as crianças. Esse chegou a ser 30, um grupo de 30 crianças de gestão primária e um grupo de 30 crianças do ciclo. Portanto, eram 60. Depois tinha um juvenil que teve 24, 23 crianças, mas que não durou muito tempo. Mas esse coro juvenil foi cantar a Bruxelas, um convite que teve de lá, muito agradável. Pois tem aqui também... Esses já são o coro de Santo Inácio. Agora, quando eu vim de Angola, fiz este coro de Santo Inácio, porque o da Renascença, infelizmente, a pessoa a quem eu entreguei o coro não conseguiu levá-lo para a frente. Sim. E em poucos anos acabou. Então, quando eu cheguei, vieram ter comigo logo, você tem que formar um coro. E então, esse chama-se Coro Santo Inácio, ensaia no Colégio de São João de Brito e ainda vive hoje, embora com a pandemia se tenha reduzido muito e estejamos a precisar mesmo de elementos novos. Olha, até posso fazer aqui o apelo, sabe? Sim, força! Ensaiamos no Colégio de São João de Brito, geralmente às terças e quintas à noite, e temos obrigatoriamente uma atuação numa missa por mês, que está fixa todo o ano. Sim. E um concerto religioso por mês também, à tarde do domingo, em igrejas diferentes. Esse é o mínimo. Sim. Depois aparecem outras coisas. Mas pelo menos 2 atuações por mês é um estímulo muito grande. E fixámos-nos na arte religiosa mesmo, porque eu antigamente cantei muita coisa do Renascimento, já cantei muitas coisas do Messias do Handel, e coisas. Fizemos a GFT, não sei se conhece esta oratória, a GFT de Caríssima, fizemos-la para aí 7 ou 8 vezes e eu acabei por sabê-la de cor. É uma coisa que demora 28 minutos. Sim, sim. E eu a dirigir sabia todos os gestos, todas as entradas, todos também eram outros tempos. Claro. Senhor Padre, qual o atrativo da música sacra? O atrativo da música sacra porque é uma música emocional e espiritual. E isso é que é o grande atrativo. Não é? Os autores que fazem essa música fazem-na já com os acordes, o modo, a sua arte resplandece, digamos assim, ao fazer música sacra. Sim. Porque eu posso fazer música profana em que a força está na melodia e na beleza de alguns acordes. Mas a música sacra tem a emoção da palavra e tem a emoção do casamento da palavra com os acordes. Sim. E por isso que quando é reversida pelo órgão, e isto tudo é feito por pessoas idóneas, por pessoas sábias, resulta uma coisa maravilhosa. Fale-nos da importância da música sacra na adoração e na contemplação. Eu acho que é aprofundamento. É como eu ter um quadro a preto e branco e fazer esse quadro a cores. O preto e branco tem tudo, tem o travejamento, tem a nervura, tem todo o desenho,
mas eu estou a rezar na igreja, eu estou a contemplar qualquer coisa, estou a rezar o terço, a fazer... Agora, se eu tiver uma música que me por trás, ou na minha oração, eu a englobe e eu a tenho no meu coração, sem dúvida que a minha emoção pode aumentar muitíssimo. E a alegria interior e a consolação espiritual aprofundam-se muito mais. É evidente que se for um coro que cante, como há bocado dei aquele exemplozinho só, uma coisa é eu cantar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. É muito diferente de eu chegar ali e cantar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Não é? O Senhor é meu pastor, regozijo-me com isso, que maravilha que tenho um pastor destes. É preciso pensar neste assunto. Claro. É preciso meditá-lo, levá-lo ao fim. O autor fez para que fosse assim. Agora, se eu vou cantar assim só para estar ali assim linearmente, é pouco. Sim. É pouco. Senhor Padre, quem foi Júlia Almendra e qual o seu papel na música sacra, em especial no canto gregoriano? A Júlia Almendra foi uma grande mulher que há pessoas que conhecem, quem está ligado à música, mas que acho que devia ser muito mais recordada, porque era uma menina transmontana, filha de pais com algum dinheiro e que tinha uma queda para a música muito boa, de tal maneira que fez curso de violino em Lisboa e acabou por ser convidada para a Orquestra Nacional para o violino. Sim. Quando estava ali, por circunstâncias diversas, interessou-se muito por fazer uma licenciatura ou uma tese, até de doutoramento, uma tese de licenciatura, sobre a melodia do violino, ou a melodia religiosa, e ela foi para Paris, com uma bolsa do governo português, estudar. Em Paris, entusiasmou-se com o conhecimento que teve do que era o canto gregoriano, porque numa escola de Paris em que se estudava o canto gregoriano a fundo, ela aprendeu os modos do canto gregoriano, não só os modos habituais, como modos secundários, e então ficou muito impressionada com um músico que tinha ganhado muito nome na Europa, que se chamava Debussy. Debussy é um impressionista, é do princípio do século XX, mas era o suprassumo do mistério musical, e ela viu que o Debussy foi buscar muitas das óperas dele e a melodias tiradas do canto gregoriano. E de modos, no canto gregoriano tem modos que não é o normal, que as pessoas não sabem isso, mas de qualquer maneira há modos que são longínquos da nossa música. E ela, como estudava isso a fundo, topou que muitas coisas dele tinham o acento do canto gregoriano. E depois veio descobrir que ele conhecia a fundo o canto gregoriano. Então apaixonou-se por canto gregoriano. Então viu que o canto gregoriano na história da Igreja era uma coisa impressionante. E quando se doutorou, a primeira mulher que se doutorou em música em Portugal, em 1948, 49, veio cismadíssima uma rapariga nova, 30 anos ou assim, e foi ao Ministério da Cultura, bateu em todas as portas onde é que podia, e então fundou um instituto no campo de Marte da Pátria de estudos de canto gregoriano. E começou lentamente com algumas religiosas e padres que sabiam gregoriano, mas depois logo a seguir começou a juntar organistas, começou a juntar diversas coisas, até que, passados os tempos, muito tempo, este instituto veio ser anexado pela Universidade Nova e é Instituto Gregoriano, que ainda existe hoje em Lisboa, na Avenida 5 de Outubro. Mas ela, entretanto, em 1949, começou a primeira coisa que existiu em Fátima. Ela é inovadora neste sentido. Fez a primeira semana gregoriana. A primeira semana só.
Hoje em Fátima existe Semana Missionária, Semana da Bíblia, Semana da Música, Semana não sei de quê, tudo em Fátima. No verão Sim. é uma autêntica universidade católica em Fátima. Sim. Pois ela é que é a primeira, É pioneira. a mãe pioneira. A semana gregoriana, que já vai em 70 e tal, 80 Edições. hoje por continuadoras, que a senhora faleceu na Claro. década de 90. E então ela incentivava a missa em canto gregoriano com órgão em Lisboa uma vez por mês, uma vez por semana, todos os domingos. E ela acarinhou muitos músicos para que se lançassem no estudo do canto gregoriano, etc. Eu mesmo fui aluno dela também, mas muitos outros ao meu lado que aprenderam canto gregoriano muito bem com ela, e eu fiz 6 anos de canto gregoriano. E com curso de direção para dirigir canto gregoriano é um curso especial. Os últimos 2 anos estão dirigidos a isso. E pronto, essa mulher foi sempre contra ventos e marés, sempre à frente, faleceu e deixou muita gente hoje já mais novos já não sabem isto, mas gente da minha geração e mais novos falam dela com um altíssimo apreço, até dos defeitos dela, que a gente também os notava, mas qualquer pessoa tem virtudes não é? e defeitos, não é? Mas era amiga de toda a gente, não era assim amiga daquele tipo afetivo, assim, Sim. Era como uma chefe, mas com um carinho enorme, muito bem. Olha, há dias festejamos o 10º aniversário da morte do professor Sybertin Blanc, que foi organista da SEC 40 anos. E que foi um dos professores em que ela acertou para as semanas de Gregoriano. Ele veio cá para apoiar os organistas na Semana Gregoriana. E depois decidiu vir para Portugal e ficou cá. Ele estava em Paris, professor de música, e viveu aqui. Esta é uma mulher que Portugal, a nível cultural, não importa igreja ou sociedade ou política, não me interessa nada. A sociedade portuguesa tem a Júlia de Almendra tem que ter como uma pessoa que merecia ter uma estátua ou qualquer coisa no género. Devia estar no Panteão, se calhar. Como? No Panteão. No Panteão não direi, porque o Panteão não é para isso, é mais para a política e pouco mais. Mas de qualquer maneira, qualquer coisa que seja. Reconhecida. Sim, o reconhecimento. Fale-nos também da Sílvia Cardoso e da irmã Maria Amélia. A Sílvia Cardoso é outra mulher um pouco mais antiga, pai, 20 anos mais antiga. Sílvia Cardoso é do Porto, da zona do Porto, da terra dos móveis, daquela zona. E é de uma família distinta, é aquele famoso pintor Amadeu Sousa Cardoso, é da família dela. Mas ela apaixonou-se muito por aquela década, daqueles tempos de fins de 20, princípio de 30, 40, pelas moças do campo e que não tinham, que não eram filhas de gente para as levar à universidade e que ficavam pelo caminho só como cultura média ou pouca. E ela apaixonou-se muito por isso e entusiasmava-se com levar estas meninas a fins de semana de cultura, fins de semana de retiros, fins de semana de levar muito do seu dinheiro, da sua vida. Encontrava sacerdotes para as orientarem, encontrava professores, médicos, uma mulher de um zelo espantoso e de retiros de informação espiritual, de tal maneira que tem um processo de canonização posto. É? Sim. Já passou a primeira fase, portanto, o levantamento da sua vida, a descrição das suas obras e a aprovação do livro, um calhamaço de mais de 1000 páginas, com todos os seus escritos, tudo, já está em Roma e está aprovado. Portanto, o processo de beatificação dela está a caminhar na Diocese de Porto. É uma grande mulher também do século XX no campo católico. E a irmã Maria Amélia? Amélia Carvalheira, diz irmã por afeto, mas ela não era religiosa. Amélia Carvalheira é autora de tantas imagens que há em Portugal, que teve como a Júlia de Almendra uma conversão semelhante. A Júlia de Almendra, quando conheceu o canto gregoriano, nunca mais quis fazer música que não fosse religiosa e de canto gregoriano.
A Amélia Carvalheira é de Lisboa e é uma mulher que, jovem, com 22 anos, acaba o curso de Belas Artes e anda à procura de fazer isto e aquilo. Aparece um concurso nacional para uma imagem de Nosso Senhor das Dores para a igreja que se tinha inaugurado há pouco tempo, a igreja na Praça de Londres, São João de Deus. E o Sr. Cardeal Cejeira, quando aprovaram o que ganhou, foi o dela. E o Sr. Cardeal Cejeira chamou a dar-lhe os parabéns e a dizer, a incentivá-la a que cultivasse a arte religiosa moderna, porque tinha futuro na igreja. Sim. E ela, que estava apaixonada por isso, pegou naquilo e disse, jamais farei nem imagem, nem design, nem nada que não seja para Deus. Ai, que bonito. Assim, e fez essa como a Júlio de Almendra. Não cultivarei música nenhuma que não seja música religiosa e canto gregoriano. E assim foi toda a vida. Toda a vida. Quando mais tarde ela ganhou experiência muito grande e conhecimento, quando chegou aqui a Fátima para fazerem imagens aqui de Fátima, o senhor Bispo de Leiria, do João Pereira Venâncio, e o senhor Cardeal Cejeira de Lisboa, chamaram-na a ela. E há até uma história que ela contou, eu ouvi ela contar isto que emocionou toda a gente. Ela fez os valinhos, a Nossa Senhora, a aparição de agosto, e depois fez a Loca do Cabeço, onde estão os três pastorinhos a receber a comunhão do anjo. E aí ela contou, ela morava em Lisboa, não me lembro a rua, mas é de uma das transversais da Avenida da República, não sei se é Miguel Bombarda, se é Elias Garcia, mas é por ali. Pertence à paróquia de Fátima. E ela contou que um dia estava a fazer essa encomenda que o Sr. Cardeal tinha pedido, e o Sr. Bispo de Leiria, e as imagens das meninas, da Jacinta e da Lúcia saíram-lhe muito bem. Mas o Francisco fazia e não gostava. E então estava aflita, pediu a Nossa Senhora de Fátima que lhe ajudasse a inspirar-se e tal. E de repente sai uma bola dos miúdos, sai lá em frente do ateliê, no quintal, porque ela tinha um ateliê assim numa coisa, um barracão com os vidros à frente, e uma bola a ser saltitar. E acho uma bola aqui, nunca vi miúdos a jogar a bola, porque aquilo era no meio da cidade, não tinha. E logo a seguir tocam a campainha. Ela vai atender, era um miúdo de 10 anos ou 12 anos, e diz, a pedir a bola. Eu disse, bola? Mas como é que foi? Eu disse, olha, está lá. Pronto, o miúdo foi buscar. O miúdo veio com a bola a brincar por aí fora, e ela lembrou-se, este miúdo podia ser modelo para eu fazer o Francisco, agora deixa estar. Tem assim a idade dele, e disse, olha, dou-te aqui uma caixa de chocolates, tu esperas aqui 10 minutos para eu te fazer o retrato e não sei o quê. Ele disse, está bem. E ficou com a bola na mão, sentado, a fazer o retrato. Que giro. E pronto, depois terminou, deu os chocolates e foi-se embora. Nunca mais viu. E ficou sempre a pensar, que coisa, um miúdo aqui por aí fora. Impressionou sempre com aquilo. Vem fazer a inauguração, aqui, como conhecem, e chega à Loca do Cabeço e dizem as pessoas de Fátima, da família deles, dizem, a Jacinta e a Lúcia são mesmo elas. Mas o Francisco tem este ar de misterioso. Não é a cara dele, mas é o espírito dele. É o espírito dele. E ela, que já pensava nisto, pensou, foi o Francisco que apareceu. Que bonito. Ela disse isto na igreja. Sim. Quando o Papa lhe deu uma condecoração para a Eclésia Pontífice, lá na igreja de Fátima, quando ela tinha 92 anos ou assim, e ela contou esta história lá. Ela disse, eu tenho a certeza que foi o Francisco que apareceu. Que bonito. Esta faleceu e muitas casas religiosas hoje têm imagens dela. Sim. Mas eu sempre me fixei, já agora que falámos das três mulheres, podíamos falar mais de outras, mas de qualquer maneira, porque são mulheres que, ao fim da juventude, quando estavam mulheres feitas,
se dedicaram a Deus de uma maneira decidida e mostraram-no nas ações que fizeram, quer na escultura, quer na música, quer na caridade e na espiritualidade. E fizeram a diferença. Fizeram a diferença. Com certeza. E eu acho que nem em Portugal não... Se calhar sou eu que estou maluco e sou eu que sinto isso. Sim. Mas, de qualquer maneira, na minha sensibilidade, achava que estas pessoas e pessoas destas, Sim, outras, claro. mereciam para nós. Elas, o mérito já Deus lhe deu. Claro. Agora, mereciam que nós aprendêssemos delas, muito mais. Senhor Padre, o nosso programa já chegou ao fim. Uma mensagem final para quem está lá em casa. Mensagem final. Bem, neste momento, quando estivermos a ouvir este programa, já será no princípio, no começo do ano, pois que o Senhor abençoe o ano de cada um e, sobretudo, quando sentirem que podem dar alguma coisa, não olhem para si mesmos, olhem para Deus primeiro, olhem para a sociedade, porque eu só olho para mim, começo a me envaidecer, ou começo a ver que tenho este aborrecimento ou aquele e começo a não gostar, ou começo a procurar para mim, e isso não interessa nada, porque interessa é que eu procure em Deus e no fim da vida, e daí é que parta para mim, porque depois eu já sei o que é de fazer, porque sei o que é Deus, sei o que é que devo fazer, e assim vou caminhar. Se eu olho só para mim, fico aqui sentado à espera que me venham fazer mimos. É verdade. Não pode ser. Senhor Padre, obrigada e um bom ano para si Muito também, bem, para vocês todos 2023. também. Muitas felicidades. Obrigada. E assim que está em casa, um bom ano também para si. Que Deus o abençoe em casa e que você se possa também aprofundar nesta arte musical que é a música sacra, o canto gregoriano. Acredito que aí em casa ficou muito mais elucidado e que a música sacra está na história de Portugal. Então, que nós tenhamos em noção isso. A música sacra está na nossa história e apela a esse sentimento, a esse sentido e a encontrar-nos mais com Jesus Cristo. Assim me despeço. Até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.